Gestão da SEBS em Juiz de Fora, Minas Gerais, dias 4, 5 e 6 de outubro de 2013. Após a oração nessa manhã, sábado, dia 5 de outubro, agora teremos a assessoria do Padre Nelito Dornelas, assessor da CNBB, e do Sérgio Coutinho, que é assessor da CNBB, assessor da SEBS junto à CNBB. Gravando aqui, eu, Frei Giovanni. Bem, para aqueles que ainda não me conhecem, devem ser muitos, eu sou o Sérgio, lá de Brasília, leigo, casado com a Patrícia, 4 filhos, e desde 2005 eu acompanho lá pela CNBB as comunidades de base dentro da comissão pastoral para o laicato. Lá dentro da comissão são 2 setores, o setor leigos e leigas e o setor SEBS, né? E o nosso trabalho justamente é de assessorar o episcopado, os bispos, né, e acompanhando as SEBS, para que estabeleça de fato um diálogo mais favorável também para as nossas comunidades, né? Às vezes ainda existem muitos preconceitos, né, com as comunidades, e a gente tenta ajudar isso nessa caminhada, né? E agora ontem estava um pouquinho mais esvaziado, mas hoje está bem cheio. Aí eu queria aproveitar para a gente iniciar a nossa conversa, fazer uma sondagem. Quem está indo pela primeira vez ao Intra-Eclesial? Levanta a mão, por favor. Rapaz, que maravilha. Quem está indo pela segunda vez? 3 vezes. 4. Bem, então acho que eu mereceria uma pequena explicação, Nelito, né? O que é um intereclesial? Então, muita atenção agora para a gente explicar uma coisa que às vezes há uma confusão em relação a isso. O intereclesial não é um evento organizado, puxado pelo setor SEBS da CNBB. Então ele não é um encontro que a gente poderia dizer, um encontro nacional das SEBS. O espírito é outro. Por que se chama intereclesial? É porque uma igreja particular, uma diocese ou arquidiocese, convida outras comunidades eclesiais, outras igrejas, a virem até a sua igreja para trocarmos experiências, conversarmos sobre a nossa caminhada, como andam as nossas comunidades, nas nossas dioceses. O intereclesial é um momento de confraternização, mas também é um momento de troca de conhecimentos, troca de experiência, de estudo, né? Por isso que essas experiências começaram em 75, depois uma segunda em 76, sempre em Vitória, porque ali também tinha uma experiência forte, né? Depois foram pegando das outras dioceses, né? Começando com um grupinho pequeno, 50 pessoas, depois aumentou para 100, e hoje a gente tem um grande evento com cerca de 3.000 pessoas, né? O nome intereclesial seria um encontro entre igrejas, entre comunidades eclesiais, para a gente poder partilhar essas nossas experiências comunitárias e também os desafios, as nossas esperanças, os problemas que a gente enfrenta lá. E agora, nesse ano, que deveria ter sido agora em 2013, né? Deveria ter sido em julho, mas por conta da Jornada Mundial, foi colocado então para janeiro de 2014, lá na Diocese do Crato, né, onde tem uma equipe que está aguardando a presença de todos, mas vai ser realizado em Juazeiro do Norte. E o tema, como foi colocado, Justiça e Profecia a Serviço da Vida, né, que são características básicas das nossas comunidades. Nós combinamos aqui então fazer uma divisão. O Padre Nelito vai falar um pouquinho sobre Justiça a Serviço da Vida, e eu falaria um outro pouquinho mais sobre profecia a serviço da vida. Vai, Nelito. Bom, primeiro uma explicação aqui. A questão de gênero
dois homens falando, não fica legal, né? Ainda mais dois homens de pele meio branca, né? Está aí conosco também a Aninha, mulher e negra, né? E ela não pôde estar conosco, eu fui falado aqui ontem, por motivo de saúde. Então, justificar aqui que seríamos 3, mas não deu para ser assim, tá bom? Então, essa explicação básica. Então, eu sou o Padre Nelito, eu sou mineiro, pertenço à Diocese de Governador Valadares e já estou lá na CNBB, quase terminando já o nosso tempo lá. Eu tive que ficar 4 anos, mas fui reprovado, tive que repetir, então estou lá, né? Eu trabalho no setor social, junto com a equipe lá de assessoria das pastorais sociais, que é um monte, são mais de 20 pastorais sociais que compõem essa comissão acompanha. E estive agora na articulação da 5ª Semana Social Brasileira, né? E sou membro também da Ampliada Nacional da SEDES. O Sérgio Coutinho e eu fazemos um trabalho conjunto lá, né, junto à CNBB e junto à Igreja no Brasil. E para iniciar aqui a minha fala, eu quero me lembrar de um slogan que um amigo nosso, o bispo Dom Edson Damian, ele escreveu um artigo muito bonito, ele faz parte da nossa espiritualidade de Charles Foucault, e ele falou assim: olha, eu achei tão interessante, eu cheguei um dia numa empresa, eu vi uma placa e dizia, que me chamou a atenção. Aí ele disse, eu quero começar a minha reflexão trazendo essa placa que eu vi naquela empresa, porque acho que ela nos chama muita atenção. Eu quero iniciar então aqui fazendo uso dessas palavras do Dom Edson Damian. Graças a Deus, agora é a tecnologia, tem que ser. Agora pelo menos tem um pouquinho mais de liberdade de locomoção, né? Então a placa estava assim: desligue os faróis, abaixe os vidros, acenda as luzes do interior e identifique-se na portaria. Eu quero então chamar a atenção sobre isso aqui. Eu creio que hoje, para nós fazermos essa discussão do tema central do 13º Império Eclesial, também deve ser essa a nossa atitude. Tem muitos faróis aí que estão nos cegando os olhos, né? Às vezes os faróis da mídia, né? Os faróis que vêm aí, né, do mundo da política, que está nos cegando, né? Jogam as luzes horríveis, os faróis que vêm do mundo econômico, né? Então tem muitos faróis aí nos cegando. Às vezes os faróis que vêm da nossa própria igreja, né? Tem uns farolões também que quer apagar as lamparinas da sede, tem isso, né? Então vai abaixar, né? Desligar o farol, abaixar o nosso vidro, né? E acender essa luz interior e nos identificar. O que nós somos? O que é de fato uma comunidade eclesial de base? Qual é a nossa identidade? Que luz interior nós trazemos e nós oferecemos para nós mesmos, para a igreja, para a sociedade? Acho que é bom de começar a pensar nisso, né? Para buscar, eu diria, recuperar essa nossa identidade. Esse é o primeiro ponto que eu chamar a atenção nossa aqui, porque tem muitos ruídos por aí, muitos barulhos, né? E nós estamos aqui para poder buscar essa nossa essência, não nos deixarmos enganar pelo canto da sereia, né? Outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui: esse encontro providencialmente acontece na cidade de Juiz de Fora. Não é por acaso, é providencial. Juiz de Fora tem um histórico aqui. Primeiro, saber que essa cidade é chamada a Manchester brasileira, com referência à Inglaterra, né? Cidade capital. Foi aqui que se inaugurou a primeira usina hidrelétrica da América Latina. Foi aqui que se estabeleceu a primeira indústria têxtil da América Latina. Foi aqui que se construiu o primeiro asfalto do Brasil. Então é bom pensar nisso, né?
é o símbolo da modernidade, né? Então a modernidade nasce aqui em Juiz de Fora, na América Latina. Então aqui que o capital começa a se estruturar. E o tema do Intereclesial, ou o lema do Intereclesial, faz reportar aqui em Juiz de Fora: campo e cidade. Então aqui que nasce a cidade. Então o primeiro asfalto ligando era a capital da República, no Rio de Janeiro, né? Juiz de Fora. Então foi aqui. Então a luz elétrica, inclusive hidrelétrica, nasce antes do Rio de Janeiro, né? Era a capital, e aqui que nasceu a primeira usina. Então o capital vai investir aqui. E hoje nós estamos exatamente vivendo a destruição que este progresso, que essa modernidade aí veio trazer para nós. Então vamos pensar nas hidrelétricas, vamos pensar nesses grandes projetos que são construídos por aí, vamos pensar nas mineradoras, vamos pensar na destruição que tudo isso está sendo feito. Vamos pensar nesse relatório que saiu o último agora, que é o 5º do IPCC, painel intergovernamental da ONU, né? Falou, olha, aquilo que os cientistas temiam já chegou, o tal do 400 ppm, né? Que é 400 partes por milhão. Já chegou nesse nível de emissão de gases de efeito estufa, que esse tipo, segundo os analistas, se chegasse no 400, não sabia mais o que poderia acontecer com o nosso planeta daqui para frente. E chegou no tal do 400 ponto aí, 400 ppm, né? Então, como é que fica agora? Então, o que é pensar justiça e profecia neste contexto em que nós vivemos agora? Neste exato momento, neste ponto crucial, eu diria, da história da humanidade. Por isso que aqui da Semana Social Brasileira, ela, ao terminar lá o nosso debate, os participantes falaram, vamos mandar uma carta para o Papa Francisco, solicitando que ele convoque uma Assembleia Mundial, uma Assembleia Global, para discutir a vida do planeta e no planeta. Aí me faz lembrar de uma vez que participava de um debate sobre essa questão climática e sobre essa questão da vida do planeta e no planeta. Estava lá o professor Washington Novaes, e ele colocou esse quadro da vida do planeta atual, né? Com todas as cores, e uma jovem ficou desesperada e falou, professor, não tem uma solução para fazer alguma coisa para salvar a vida do planeta e no planeta? E o Washington Novaes falou, só tem uma saída. Eu levei um susto, né? Porque uma é muito pouco, né? Ele falou, é aprender dos povos originários, dos povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, vazanteiros, fundo e fecho de pasto, catador de material reciclado, morador de rua, seringueiros, queimadura de coco, de babaçu, agricultores rurais, né, da nossa periferia, e o nosso povo na periferia da história, né? Ele dizia, desses povos tradicionais, originários, nós aprendemos 3 princípios que, se nós aplicarmos na sociedade, poderemos sim salvar a vida do planeta e no planeta. E ele falou quais eram os 3 princípios: partilha do saber, autonomia tecnológica e não delegar poder a ninguém. Partilha do saber, o que um sabe não guarda para si como poder de domínio sobre o outro, mas é partilhado em comunhão. Autonomia tecnológica, o que eles necessitam para viver, eles produzem e reproduzem para garantir a vida. Não leva nessa linha mercadológica, tudo é mercadoria, né? Compra e venda. E não delegam poder a ninguém, o que é de responsabilidade de cada um, cada qual assume. Eu pensei comigo, falar então de justiça e profecia nesse contexto, e séries romeiros do reino, do campo e da cidade, nós temos que dar uma olhadinha assim para o que nós aprendemos lá com Juazeiro. O que nós podemos aprender com as séries romeiras de lá? E o que nós podemos aprender com as séries romeiras de cá? O que está acontecendo lá
que joga luz para nós aqui, o que acontece também aqui, que joga luz para nós lá. Como diz a irmã Teresa, que faleceu agora há um pouco mais de um mês, que era companheira da irmã Anete, que trabalha há 40 anos com os romeiros do Padre Cícero. A irmã Teresa falava assim: o devoto do Padre Cícero, o romeiro, ele não chega aqui como um mendigo que tem algo para pedir, mas ele chega como alguém cheio de dádivas, que tem algo para oferecer. Por isso ele traz o melhor de si, o mais belo de si. Então, vamos dar uma olhadinha. O que nós encontramos lá, o que nós vimos lá, naquela região para onde nós estamos indo, nos preparando aqui como romeiras e romeiros do reino. Para nós entender aquele contexto lá, nós temos que olhar o padre Ibiapina. Este nome está aí, depois você pode, quem não leu ainda, leia o texto base, né? Que tem muita história interessante, leia a cartilha, né? Mas o padre Ibiapina é uma figura-chave para entender esse processo todo. O padre Ibiapina é aquele que desiste da justiça. Olha a justiça aí, né? Eu estava lendo para poder conhecer um pouquinho mais a questão da justiça, e vai folheando no dicionário, né? Justiça, tem lá 10 categorias da justiça. Aí depois, quando vai falar da justiça religiosa, é só uma categoria só. Mas para falar da justiça tem muitas, né? Mas hoje, também como o padre Ibiapina, naquela época, que era um juiz de direito, um cearense juiz, ele desiste da justiça, desacredita da magistratura e fala: aqui não está a justiça, aqui a justiça não funciona, não é para os pobres. Ele tem essa consciência. Um juiz de direito que chega a este nível e acredita que o jeito para poder se colocar do lado da justiça é fazendo-se padre, rejeita ser professor de seminário para formar novos padres e assume a itinerância missionária e percorre 5 estados do Nordeste, andando no meio do povo, fazendo-se missionário peregrino no meio do povo. E ali no meio do povo ele chega, e onde ele chega, ele vai formar o grupo de beatos, as comunidades eclesiais de base nascendo aí. O grupo de beatos. E o beato e beata, podia ser celibatário ou não, viúvo, casado, mas viviam em comum, e ele criava em cada localidade a casa de caridade. Os beatos deveriam viver do seu trabalho e deveriam mendicar para poder sustentar a casa da caridade. E ele, curiosamente, fazia em comum acordo com os vigários, para não criar problema com a hierarquia, né? Então a casa da caridade pertencia à paróquia, mas não tinha ingerência lá. Eram os beatos que administravam, mas era da paróquia. E os beatos rezavam o terço na boca da noite e o ofício de Nossa Senhora na madrugada. Viviam da oração e do trabalho. E o que faziam juntos beatos e o padre Ibiapina? Construir capela, cemitério, fossa, cisterna para colher água de chuva. E, inclusive, a estrada que liga Sergipe à Bahia foram os beatos que fizeram em mutirão. Abraço. Então eles transformaram aquela situação, inclusive vai surgir isso no final da escravidão, né? Formal. Ibiapina prepara o povo para poder viver agora num tempo livre. Então ele acredita que a justiça brota da comunidade, que transforma o medo, o terror, a opressão, o abandono em responsabilidade solidária. Ele acredita nisso. Então é ele que vai formar o grupo dos beatos. Ele não quer criar congregação religiosa para não ter que pedir licença a nenhuma autoridade eclesiástica. Ele cria irmandade porque a irmandade é livre. Qualquer leigo pode criar irmandade. E essas irmandades vão se multiplicando pelo Nordeste afora. Inclusive há um beato chamado Antônio de Santa Fé, que era professor, muitos eram professores, que foi professor do primeiro bispo da Paraíba, que o convidou para ser padre e falou: não, minha vocação é de beato.
Então esses beatos é que salvaram o ciclo de seca, que se perdia quase tudo, o gado, a lavoura, a vida, cólera. E onde tinha grupo de beato, o cólera não matava. Ou se matava em menor escala. Porque onde tinha um grupo de beato, tinha o encantamento da vida pela oração e tinha o compromisso solidário com a construção daquilo que era essencial para garantir a saúde. Capela, cemitério, fossa seca e cisterna de água para captar água de chuva. A essência da vida. Isso me faz pensar muito que a justiça, ela acontece quando um grupo de pessoas se dispõe a assumir essa responsabilidade pela defesa e proteção da vida. Claro que isso trazia problema para os coronéis, trazia problema para a hierarquia da igreja, para os vigários, porque onde passava o Ibiapina e o grupo do Ibiapina, incomodava todo mundo e o pessoal queria, os bem alojados queriam continuar lá. E muita perseguição, e nesse contexto de perseguição, o padre Ibiapina sai do Ceará, vai morar em Santa Fé, na Paraíba, e o padre Cícero conheceu o padre Ibiapina, conheceu esse projeto, e quando ele decide ficar em Juazeiro, e os beatos, começa a perseguição aos beatos por parte da igreja e dos coronéis. E os beatos se refugiam em Juazeiro, e ali então vai acontecer ao redor do padre Cícero essa nova sociedade, que agora ele faz uma opção diferente do padre Ibiapina, ao invés de ser missionário itinerante, ele é fixo, e ali então vai nascer, eu diria, o ensaio de uma nova sociedade. O beato José Lourenço é o que mais se destaca, um negão de quase 2 metros de altura, que ninguém conseguia ser mais ágil do que ele no capinado, né? E ali vai nascer a experiência do Caldeirão, que na época da sua destruição, já tinha mais de 3.000 pessoas vivendo ali, numa fartura. Ali tinha celeiro, ferreiro, ourives, artesão de diversas categorias, engenho de açúcar, casa de farinha. Então tudo isso nos faz pensar. Onde é que está a justiça? O que é a justiça nesse contexto? E a profecia? Casadas. Eu fico pensando aqui no padre Cícero, as invejas que aconteceram com ele aí, quando ele tinha 58 anos de idade, ele perdeu todos os seus ofícios na igreja. E ele, 58 anos de idade, deprimido, idoso, velhíssimo, pronto para morrer. Onde é que ele ressuscitou? Na política. Quando a igreja institucional o joga fora, ele vai cair nos braços da política e ele vai emancipar o Juazeiro, tornar seu primeiro prefeito e vai viver 30 anos prefeito de Juazeiro, vai morrer com 90 anos com plena vitalidade. A política o ressuscitou. A política reencantou a vida do padre Cícero. Deu um sentido novo. E ele pôde também ressignificar a vida daquelas pessoas. E aqueles beatos foram encontrando ali o sentido do reencantamento da vida. Tudo isso nos faz pensar por que Deus escolheu exatamente Juazeiro para ser agora o local onde vai acontecer o 13º Intereclesial. Olha que providência. O Dom Fernando Panico, o bispo do Crato, ele está sofrendo uma profunda perseguição. Vocês vão achar pela internet aí, inclusive saiu agora semana passada na revista Veja, calúnia tremenda contra o Dom Panico. Por quê? Porque ele está mexendo em todas as estruturas que secularmente se constituíram ali em contrário ao projeto dos pobres. E a coisa é muito complicada, porque o bispo que antecedeu, são 5 bispos que tiveram lá no Crato, é o 5º agora com Dom Panico. Todos
brasileiros, todos inimigos dos pobres, inimigos do projeto das romarias, inimigo do Padre Cícero. Só o Dom Famílio, que é um estrangeiro, que chega com outro olhar e que resgata tudo isso. Ele está encaminhando em Roma o processo de reabilitação do Padre Cícero. E isso está lhe custando uma perseguição caluniosa, injuriosa, igualzinha àquela que aconteceu com o Padre de Apina, igualzinha àquela que aconteceu com Zé Lourenço, Maria de Araújo, Padre Cícero. Tanto é que lá no caldeirão do Zé Lourenço foi onde jogaram a primeira bomba de avião para poder destruir, né, o caldeirão do Zé Lourenço. Então, a coisa ali é complicada. A estrutura do poder é muito sólida, porque sempre o poder religioso esteve muito bem casado com o poder econômico e com o poder político. E o Dom Famílio agora ele quebra essa coluna e aí vem uma série de perseguição. Nós que estamos indo para o intereclesial, preparemos-nos, porque nós vamos enfrentar lá essa questão. Esses inimigos do Dom Famílio estão preparando para poder fazer algo, que sabe vai acontecer este evento grande, que vai envolver a igreja do Brasil inteiro. Então, querem fazer algo para destruir a figura do bispo, que na verdade não é a pessoa do bispo, é o projeto dos pobres. Então, quando se pensa aqui em justiça, nós temos muito o que fazer, muito o que pensar, seja lá, seja cá, aprender com eles e ver o que nós também temos a contribuir. E já finalizando, já passo a palavra para o Sérgio Coutinho, só quero lembrar uma coisa aqui. Nas minhas pesquisas para falar de justiça, sabe onde é que eu encontrei a melhor definição de justiça em tudo que eu li? Foi no Bento XVI, na sua encíclica sobre a esperança da salvação, Salve Spes, a partir do item 44, quando ele fala, sabe o quê? Sobre o purgatório. E lá ele vai dizer o seguinte: a justiça Não dá para chegar aqui não. é a essência de tudo. Eu vou só ler aqui esse pedacinho aqui, já passo a palavra para o Sérgio Coutinho, que vai falar para nós sobre a profecia. Ele diz assim, para mim isso aqui é fantástico: Deus é justiça e cria justiça. Tal é a nossa consolação e a nossa esperança. Mas na sua justiça, Ele é conjuntamente também graça. Isso podemos sabê-lo fixando o olhar em Cristo crucificado e ressuscitado. Ambas, justiça e graça, devem ser vistas na sua justa ligação interior. A graça não exclui a justiça, não muda a injustiça em direito, não é uma esponja que apaga tudo, de modo que tudo quanto se fez na terra termine por ter o mesmo valor. Aí ele vai dizer aqui: contra um céu e uma graça deste tipo, protestou com razão, por exemplo, Dostoiévski em sua obra Os Irmãos Karamazov. Dizia aqui o Dostoiévski: no banquete do reino não se sentarão indistintamente os malvados e os justos, os malvados junto com as vítimas, como se nada tivesse acontecido. E aí ele continua dizendo que a igreja, ela existe para ser a manifestação da justiça divina na história. Só tem razão de ser de igreja enquanto ela é mediadora da justiça divina. Então ele vai dizer: a igreja existe para ser a advogada dos pobres, não tem outra razão de ser a não ser esta. E mais no final da sua encíclica ele vai dizer o seguinte: eu não acredito que o progresso, que a ciência poderá redimir a humanidade. A ciência não conhece o martírio. Aí ele disse: somente o martírio poderá redimir a humanidade. E o martírio
é condição essencial e intrínseca à fé cristã. Não se pode conceber a fé cristã sem o martírio. A essência da fé cristã é a dimensão martirial, e somente a fé cristã, porque nela já está embutida a dimensão material, poderá redimir a humanidade. Então eu creio que está aqui o desafio posto. E quando nós olhamos o Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, que fala daquela cura do paralítico, que tinha 4 para poder cuidar daquele paralítico, São Tomás de Aquino, interpretando esse Evangelho, ele vai dizer: por que 4? Porque são as 4 virtudes cardeais. A comunidade eclesial, aí digamos a comunidade eclesial de base, ela se estrutura a partir das 4 virtudes cardeais, que são a essência do cristianismo, que são a justiça, a temperança, a prudência e a fortaleza. Então, estas são as dimensões essenciais da vida cristã e da comunidade eclesial de base. 4 virtudes cardeais que vão cuidar dos paralíticos da história que estão paralisados. E São Tomás de Aquino vai dizer mais ainda: aquele paralítico ficou paralítico ou porque ele cometeu os 4 pecados contra virtudes cardeais de dentro para fora e se paralisou, ou a sociedade, não cumprindo as 4 virtudes cardeais, o paralisou, pecou contra as 4 virtudes cardeais. Então ele vai dizer do pecado pessoal e do pecado social. Eu diria que essa é a essência da comunidade eclesial de base: viver as 4 virtudes cardeais, que são justiça, temperança, prudência e fortaleza. E para finalizar mesmo, lembro aqui o episódio de Jesus com Zaqueu. E Zaqueu no final fala: eu vou devolver 4 vezes tudo que eu roubei. Essa é a justiça que o Evangelho traz para nós como essência. Por que 4? Porque tudo que nós fizermos que prejudica o outro, não prejudica somente o outro. O outro, a mim, a sociedade e a Deus. Por isso tem que devolver 4 vezes. Que eu tenho que devolver para o outro, para mim mesmo, porque eu também fiquei prejudicado quando eu prejudico o outro. Para a sociedade e para Deus. Essa é a justiça que nós devemos assumir e nos comprometer com ela. Eu sou o Padre Nelito Dornelas, assessor da SEBS junto à CNBB, aqui no Lestão da SEBS, em Juiz de Fora. Hoje, dia 5 de outubro de 2013. Continuar gravando aqui, eu, Frei Giovanni. Essa caminhada da própria identidade das SEBS com esse tema central. E a minha fala vai ser um pouco mais Sérgio Coutinho, provocativa, no sentido de aproveitar esse momento, que eu considero um momento meio que histórico, né? Reunir os 2 regionais neste evento, né? Tradicionalmente, cada regional encontra com seus delegados, faz uma formação e vamos. Aqui eu acho que está iniciando um momento novo, diferente. Quem sabe no futuro, né? A Carla, não sei se a Carla está aí, a Leila, pode aí surgir um intra-eclesial do Lestão, né? Talvez isso aqui seja um primeiro intra-eclesial, né? A Arquidiocese de Juiz de Fora acolhe as diversas igrejas que estão presentes aqui, né? Para começarmos a plantar essa semente de um intra-eclesial do Lestão. E a minha fala vai um pouco nisso, provocando um pouco vocês. Eu acho que eu vou fazer uma espécie aqui de uma personagem bíblica chamada Satã. Faz um papel satânico aqui. Satã na Bíblia é importante também para ajudar a fazer a justiça, né? O Nelito falando aí. O Satã é uma espécie de promotor, né? Ele é chato a peça, né? Ele fica perguntando, questionando, né? Provocando, né? Bem, então a justiça, ela é vista como, a gente pode dizer que é o fundamento e o princípio para a gente construir uma nova ordem. Eu acho que o Nelito colocou bem esses princípios, nesses 4 princípios para construir uma nova ordem de um outro mundo possível. E a profecia? A profecia, eu diria que estaria no caminho mesmo. Ele é um método para a gente poder construir essa nova ordem, esse outro mundo possível, né? E eu acho que não tem caminho melhor para a gente fazer, metodologicamente, do que recorrer à história do povo de Deus. Na história do povo de Deus, nós vamos encontrar
de uma maneira mais explícita essa metodologia, essa maneira de caminhar em busca de uma nova ordem por meio da profecia, da experiência da profecia e dos profetas. E aí eu acho que a gente pode fazer aqui uma construção meio que dualística, né? Não no sentido de oposição, mas de tensão. Na história do povo de Deus, me parece que dois momentos marcantes que podem ajudar a gente a entender esse tema da profecia, né? Dois fatos históricos, né? Numa coluna, né? Num lado nós temos a história narrativa da libertação do Egito, da escravidão do Egito, né? Que vai estar ali marcado nos textos já conhecidos nossos, né? Êxodo 3, de 7 a 10, e também lá no livro do Deuteronômio 26, de 5 a 10. Essa narrativa é uma narrativa central na história do povo de Israel. Mas também existe um outro fato. Mais adiante, depois de ter conquistado a terra prometida, de se estabelecer nessa terra, é um momento da história do povo de Deus, que é a construção da monarquia e a construção do templo, né? Ali com o rei Davi e depois Salomão, né? Eu lembro que nos meus primeiros passos na igreja, com um grupo de jovens e tudo, se cantava a música do rei Davi, né? Eu pulo como o rei Davi, eu luto como o rei Davi, né? O Espírito de Deus, mas nunca fala assim, né? Eu sacaneio como o rei Davi, né? Eu roubo a mulher do outro como o rei Davi, né? O rei Davi também tem, né? A gente pulava, era tudo jovem, mas encontraram essa parte da história que o rei Davi também vou te contar, hein? Depois ele se arrependeu e chora, escreve, aí sai lá os salmos, né? Tradicionalmente diz que os salmos são do rei Davi. Então, há uma tensão aí entre duas histórias importantes para o povo. De um lado, a história da libertação, e a outra, a história da monarquia e a construção do templo. Na história de libertação, nós temos uma figura fundamental que é Yahvé, Deus que se põe a caminhar com o povo. Daí aquele nosso cancioneiro, né? O povo de Deus, certo andava, mas à sua frente alguém caminhava. Esse é o Deus do caminho. Isso é muito forte na história do povo de Deus, um Deus que desce, baixa na história, faz aliança com o povo e caminha com ele. E do outro lado, no outro momento histórico, avançando aí no tempo, é um outro Deus, vamos dizer assim, é o mesmo Deus, mas um outro Deus, uma outra leitura de Deus, uma outra teologia, que é o Deus do templo. Está dando para sacar? Por um momento nós temos o Deus do caminho, e depois um Deus estabelecido num lugar, no templo. Nesse sentido, a gente pode dizer que surge aí uma tensão que pode ser complementar ou às vezes pode se excluir. Qual é a tensão? O Deus do caminho e o Deus do tempo. Atenção para essa tensão. Um Deus do caminho, um Deus do tempo. Acho que um pouco, a gente pode até usar a história que o Nelito colocou, né? Padre Biapina, itinerante, e Padre Cícero, que se estabelece num lugar, Juazeiro, em torno de uma capela, de um centro, que vai virar um grande centro de devoção. O Deus do templo está em Jerusalém, e o Deus a caminho, né, está ali no deserto, né? Duas figuras importantes, né? Uma teologia do deserto e da tenda, é o povo caminhando, e do outro lado, a teologia do palácio e do templo. E faz também alusão a dois lugares geográficos, dois territórios. O Deus do caminho, da tenda do deserto, nos remete ao campo.
e o Deus do templo e do palácio que está em Jerusalém nos remete à cidade. Temos aí uma tensão, né? Na teologia do deserto da tenda, no campo, que figuras se destacam? Os camponeses e a figura dos profetas. E na cidade, no templo, que figuras que vão aparecer? Os sacerdotes e os doutores da lei. De novo aí uma tensão, não é verdade? E é justamente entre os profetas que a gente vai encontrando algumas respostas. Em determinado momento da história do povo de Deus, tudo foi centralizando em demasia no templo, no palácio, e esse templo e palácio começa então a exercer forte dominação religiosa, política e econômica também. Esse talvez seja um perigo importante da gente pensar sobre os nossos grandes centros, também em relação à igreja, os grandes centros religiosos, se de repente eles não exercem também forte projeto de dominação. E nesse caminhar dos profetas, um dos profetas que a gente não pode deixar de falar é Jesus, né? A gente também pode considerar Jesus como um profeta. E nesse sentido, Jesus enfrenta a teologia do templo, entra em confronto com essa teologia do templo. Não que ele rejeite o templo, mas do jeito que o templo ficou, não dá mais para continuar. Não dá mais para continuar nesse sentido. Então, a gente começa a ver um pouco o método do profeta. O que eu vou falar aqui eu acho que vocês já conhecem, mas eu acho que não custa nada lembrar aqui um pouco disso. Eu diria que o profeta tem um método dividido em 3 momentos. Primeiro momento, memória. O profeta tem que saber fazer memória. Ele lembra. Os vários profetas falam assim: lembra-te que tu eras escravo no Egito e agora está querendo escravizar todo mundo. Essa memória é que nós chamamos de memória profética, a história do nosso povo, da nossa caminhada. O segundo passo, diante dessa memória, é a denúncia. Vocês esfolam o povo, Miqueias 3, de 1 a 3. Depois vocês leem, né? Miqueias é bom, né, Giovanni? Miqueias, Oséias, né? Esses caras são bravos. Vocês esfolam o povo. A denúncia contra as injustiças provocadas pela teologia do templo e do palácio sobre a caminhada do povo. E o terceiro momento, o anúncio, uma boa notícia. Vou criar um novo céu e uma nova terra. Isaías 65, 17 e 25. Dessa metodologia do profeta, aí eu começo a questionar nossas sedes. Eu não sei não, mas eu acho que nós perdemos. Com todo respeito a esse nosso povo aqui, a essas manchas de sangue que estão aqui. Mas eu tenho a sensação que a gente perdeu. Perdeu um pouco essa, não sei, a nossa memória. Denúncia já não está surgindo tanto. Anúncio muito menos. Eu não sei, eu acho que aí... Eu não estou falando só das séries, eu penso a igreja como um todo, né? Entrando os nossos irmãos ministros ordenados e nós leigos e leigas, né? Qual é a consequência básica dessa metodologia do profeta? Uma palavra: perseguição. Eu diria que essa palavra é uma espécie de critério avaliativo se está havendo ou não profecia. É meio paradoxal, né? Se não tem perseguição, alguma coisa está acontecendo com as nossas comunidades.
E aí eu começo a provocar um pouco. E as nossas SEBs, né? Em relação às nossas SEBs? Eu penso que a gente vem perdendo, nos últimos 20 anos, talvez, a nossa capacidade profética. E por que será? E o lestão? E as SEBs aqui nessas grande região, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais? Critério, perseguição. Lógico que aqui, esses deram sangue, né, testemunharam com a própria vida, né, mas na nossa oração inicial foi colocado bem isso, que testemunhar não necessariamente nos levaria à morte, né? Nós também devemos ser mártires, sem necessariamente perder a vida, né? Mas pode ser uma consequência, às vezes até inevitável, né? Então vamos ver aqui. Alguém hoje, levanta a mão, é perseguido pela causa do reino? Sejam justos, hein? Levanta a mão, por favor. Pela causa do reino. Eu acho que eu contei uns 5. Perseguidos pela causa do reino. Afinal, as SEBs no lestão são SEBs que estão com Deus do caminho ou com Deus do templo? A gente não pode esquecer também, quer dizer, é meio surpreendente também, a gente fica até meio engasgado de ver que muitos não são perseguidos. Posso falar um negócio? Por favor. Quando você vai ser perseguido, acho que tem algumas coisas que a gente tem que começar a repensar. Dentro da própria família da gente. Isso, eu estou falando isso. Por que você é tão mal criado? E você fala isso? Você é contra o meu sentimento, eu quero ir para a igreja para rezar, eu não estou aqui para provocar nada, eu estou aqui, estou bem na minha passividade, né? Na minha facilidade. Então essa perseguição, eu acho que não é só a polícia, não. Exato. Isso é dentro de casa, é no trabalho, é nos companheiros de luta. Eu acho que tem que fazer uma releitura nesse negócio aí. Sim, eu acho que isso é para provocar mesmo. A minha ideia é satânica mesmo, provocar. E aí, são perseguidos ou não são? Eu acho que vai trazer uma outra reflexão. Eu espero que o pessoal do Rio coloque a questão das missas afro-diocese, mas é quando Sérgio, leva o microfone lá. assumimos outras causas de direitos humanos. Eu espero que o pessoal do Rio fale da questão da proibição das missas enculturadas, né? Eu também faço parte, mas seria interessante que Padre Miraldo ou André e Alberto viessem aqui falar. Mas é quando a gente, quanto igreja, quanto cristão e cristã, assume algumas causas de direitos humanos que ainda não está na nossa pauta, infelizmente, e somos perseguidos pela igreja, mesmo com aquela belíssima fala do Papa, como, por exemplo, a questão LGBT. Quando a gente assume essa discussão e traz para dentro dos grupos, nós somos perseguidos. A questão de gênero, que aqui foi muito bem apresentada na nossa celebração, mas na prática das nossas comunidades ainda está muito para baixo. Professores do Rio greve 2 vezes, você bateu na gente lá na praia. Eu acho que a gente tem muita experiência, talvez a gente esteja meio intimidados, né? Não sei, né? Mas eu acho que esse momento, esse encontro nosso aqui, é para a gente poder trocar essas questões. Está sendo perseguido agora? Pode falar, por favor. Denuncia. Pode ter consequência ainda do que eu vou falar aqui. Mas vamos arcar com a consequência. Sou o Padre Paulo Almeida, da Diocese de Governador Valadares. Amo o ministério, 13 anos de ministério, e tenho que estar licenciado porque eu fui eleito
vereador em Valadares. Sou apaixonado pelo ministério e não posso estar no exercício do ministério porque eu sou vereador. E lá eu sou um lutador pela justiça, sou um comprometido. E é que vai surgindo os nossos profetas, né? Os martírios aí, né? Eu queria aprofundar um pouco mais, provocando, a minha ideia é provocar essa reação em vocês e o desconforto também. Hoje, o templo, ela não pode ser restrita somente ao templo religioso. O Deus estabelecido, ele também está em outras formas. E a forma principal que esse Deus estabelecido se incorporou, se encarnou, nós damos o nome de ídolo. Esse Deus estabelecido, esse templo hoje é um ídolo. Aí eu vou ter que recorrer a um termo usado pelo barbudo Marx. Esse ídolo chama-se fetichismo do mercado, fetichismo da mercadoria. E como vocês sabem, os ídolos exigem sacrifícios, sacrifícios humanos para aplacar a sua ira, né? Hoje isso também foi, né, corajosamente denunciado de forma profética pelo atual Papa Francisco contra o mercado, que ele chama de globalização da indiferença. A globalização da indiferença. E eu fiquei pensando também, e as nossas comunidades do Lestão foram atingidas pela globalização da indiferença? Nós somos indiferentes também ao que acontece ao nosso redor? Será que as SEBs, para provocar, hein, foram cooptadas pelo templo? O templo também pode ser o governo? Muitos companheiros nossos, ou não é? Entraram, né? E nosso padre virou, né? É vereador por qual partido? Pelo PT, né? Então tem uma série de contradições também, né? Virou templo? Fomos cooptados? Esse projeto é o nosso projeto? Foi para isso que a gente dedicou tantos anos da nossa caminhada? Se for verdade, como devemos retomar o caminho, o Deus do caminho? Como que devemos fazer aqui no nosso regional, nos dois regionais, em diálogo e em comunhão? Como, parafraseando aí Dom Helder Câmara, né, numa frase, numa conversa, a última conversa talvez que ele tenha tido com nosso irmão Marcelo Barros, como não deixar cair a profecia? Então há uma sensação, essa é pelo menos a minha sensação, vou partilhar aqui com vocês, de uma certa perda da identidade das SEBs. Aqui se falou também disso, né? O Neilton colocou, né, a justiça como elemento identitário, né, das SEBs, né? E a profecia também é um elemento de identidade das SEBs. Em alguns documentos aí, tocando um pouco nos textos mais oficiais da CNBB, até mesmo documentos de Aparecida, tem se preferido utilizar uma palavra mais asséptica, eu diria assim, mais pura, como pequenas comunidades. Pequenas comunidades é a mesma coisa que SEBs? É ou não é? Não. Precisa ser discutido isso sociologicamente, teologicamente, eclesiologicamente. Qual a diferença, né, entre quais as identidades entre pequenas comunidades? Por que não assumir logo mesmo a comunidade eclesial de base? A fala do Papa para o Celan, ele não falou pequena comunidade. Ele falou grupos bíblicos, lembra? Ele falou de 3 elementos fundamentais que são parte do nosso cotidiano. Grupo bíblico, que muitas vezes tem gente que confunde com SEBs, mas grupo bíblico é o círculo bíblico, grupo de rua, comunidades eclesiais de base e conselhos pastorais, né?
Isso eu acho que é um alento, até fortalece a nossa identidade. Mas ele falou também de novas comunidades. Que é uma outra coisa. Outra coisa. O documento de Aparecida também fala de novas, como que é uma outra formato, outro, né? São comunidades, eu diria assim, mais carismáticas, né? Estão em cima de um carisma, semelhante às comunidades religiosas, né? Ou uma comunidade para um determinado serviço. As comunidades eclesiais de base são muito mais amplas, são igreja na base. Daí toda a preocupação, eu acho que é importante a gente tocar aqui nesse assunto, nesse debate, nessa discussão do documento 104, um documento verde de estudos. Alguém conhece o documento 104? Levanta a mão, por favor. Tá, beleza. O pessoal começou a estudar sobre isso, sobre comunidades de comunidades. Uma nova paróquia, né? Esse é o projeto que estão sendo debatido e é importante que a gente se envolva nisso também, o próprio regional. Nós do setor SEBS, a gente também tentou trabalhar bem essa questão. Deixa eu mostrar aqui uma coleção, uma parceria que foi feita entre o setor SEBS e uma ONG lá do Rio de Janeiro, o ISER Assessoria. Acho que a Solange está aí, não está, Solange? Está lá no fundo, né? E nós fizemos uma série de seminários para formação de assessores e assessores de SEBS, e o seminário focou muito, né, que saiu esse livro pela Paulus, né, o Ouro Fino, eu e a Solange organizamos o livro, SEBS, os desafios do mundo contemporâneo. Esses desafios tocam também na questão da identidade. Qual é o rosto das nossas comunidades aqui no Lestão? São comunidades que trabalham com a justiça e a profecia a serviço da vida? Ou foram engolidos pelo tempo? Né? E depois surgiram outras cartilhas, né? Esse aqui é do Celso, lá de Duque de Caxias. Ministérios leigos nas SEBS. Vou mostrar aqui a coleção, pode ir logo a propaganda. Cultura do bem viver, partilha e poder. Carlos Mestres. Você conhece Carlos Mestres, né, cara? Francisco Orofino. Lá do Pernambuco, Reginaldo Veloso, Romaria da Amizade, falando sobre a Romaria, outra cartilha interessante. Freitone, Michel, entre vós seja assim, a igreja organizada a partir de comunidades de base. Eu apresentei essa cartilha numa palestra para coordenadores diocesanos de pastoral, os coordenadores quase que me esganaram, eu falei assim, SEB já era. Os coordenadores diocesanos de pastoral já... Aí depois o Papa falou sobre as comunidades de base, quase fala assim, bem feito. E Gogó, conhece o Roberto Malvese? Ligado à CPT, né? Lá da Bahia. O espírito ecológico nas SEBS. É um material que a gente foi produzindo, né, em parceria com o ISER, que visa resgatar um pouco mais a nossa identidade nesse momento de preparação 13º e no momento novo que a gente percebe, acho que todos estão sentindo isso, com a chegada, com a eleição do Papa Francisco, né? Eu confesso para vocês que eu estou lutando para não gostar desse Papa. Estou lutando. Mas eu estou gostando. Eu falei isso para o Giovanni falou assim, olha rapaz, atenção, né? Mas a gente tem muita coisa que é o nosso rosto. Ele fala a nossa linguagem. Tem a ver com o nosso dia a dia. É ou não é? Agora não pode deixar ele sozinho lá, porque senão vão dar uma vassourada nele lá. Precisa ter um apoio também nosso aqui no nosso cotidiano, né? Então, eu queria provocar isso um pouco das SEBs e fechando a nossa fala aqui, do Lestão, né? Como a gente pode trocar as nossas experiências nesse encontro para saber quais são as dificuldades, desafios, as perseguições, mas também sinais de esperança, de avanço, né? Também eu acho bom debater um pouco mais sobre a questão da identidade, SEBs, pequenas comunidades, novas comunidades, como é que seriam essas nossas comunidades aqui no regional, né? Nos dois regionais,
e em relação principalmente à defesa da vida, né? Esse eu acho que é um parâmetro fundamental. Tá bom assim para provocar? Ficar um pouco incomodado.